que é a dissecção de aorta? A dissecção de aorta é a delaminação, a separação das camadas da parede da aorta. Então, as artérias têm 3 camadas, a íntima, a média e a adventícia, e elas são separadas entre si pelas limitantes elásticas. Então, quando ocorre uma dissecção, a gente tem as 3 camadas, o sangue passa a entrar entre uma camada e outra, formando então essa delaminação, essa separação das camadas da aorta. E quando acontece isso, há uma fragilidade enorme dessa parede arterial, podendo então romper e acontecer um sangramento vultuoso e morte, ou pode formar aneurismas que também podem romper. Então, é uma doença relativamente rara, ela vai ocorrer 3 casos em 100 mil pessoas por ano, mas ela é devastadora e ela pode mimetizar outras doenças, então a gente tem que ficar muito atento como médico, e os pacientes também têm que buscar o pronto-socorro quando tem os sintomas. Quais são os sintomas então da dissecção de aorta? Normalmente é uma dor no peito, essa dor no peito pode ser uma dor nas costas também, é uma dor que muitas vezes ela é caracterizada como dilacerante. Pode vir associado de outros sintomas, como vômito, náusea, desmaio. Pode vir junto um derrame, um AVC, uma isquemia intestinal, porque na hora que ocorre essa delaminação pode obstruir outras artérias importantes, artérias do intestino, do rim, das pernas, então pode ter dor nas pernas também. Qual que é o tratamento? Assim que diagnosticado, tem que baixar a pressão, normalmente ela está altíssima, é a primeira coisa que tem que ser feito, então é o tratamento clínico, e aí dependendo da área de dissecção, da área de acometimento, pode ser cirúrgico ou não. Quando essa dissecção é para baixo, na aorta, pega o arco aórtico até o abdômen para baixo, normalmente é o cirurgião vascular que vai tratar. Quando essa dissecção ocorre para cima, vai em direção ao coração, às vezes até acometendo as válvulas cardíacas, aí é o cirurgião cardíaco que costuma tratar. Então, basicamente, o diagnóstico tem que ser cedo. Os sintomas mimetizam muitas vezes um infarto agudo do miocárdio, um infarto do coração, e é no pronto-socorro que vai ser feito essa diferenciação. Olá, meu nome é Marcos Antônio Armino. Estou gravando esse vídeo com o objetivo de testemunhar 2 milagres que Deus realizou na minha vida neste ano de 2024. O primeiro deles começou no dia 23 de março, num sábado de madrugada, onde eu senti uma leve dor de estômago. E eu lembro que quando eu acordei, eu não dormi muito bem, mas aí eu acordei às 10 horas e eu levantei e lembro muito bem que eu ouvi uma voz me dizendo assim: não come, não bebe nada. No início eu comecei a pensar, por que ter uma ideia dessas de não comer e não beber nada, né? Depois eu entendi que isso teria sido muito importante para agilizar o que viria depois, né? No caso foi a cirurgia. Então eu esperei a minha esposa voltar. Quando a minha esposa voltou, eu fui para o hospital sozinho. Para vocês terem uma ideia, que a dor que eu sentia não era uma dor intensa. Uma das coisas que chama atenção é que tudo aquilo que eu coloquei no início desse vídeo, quando o doutor dá o depoimento sobre que tipo de dores que uma pessoa com dissecção de aorta tem, ela não combina com aquilo que eu tive. Então, de antemão, né, antes que eu esqueça, o que eu sinto é que Deus preparou as coisas para evidenciar o milagre. Se eu tivesse apresentado todos aqueles sintomas, teria sido muito mais fácil diagnosticar, e vendo o que os médicos falam, não só nesse depoimento, mas o que a gente escuta os médicos falando e pessoas que trabalham no ramo da saúde me falam, que é um diagnóstico extremamente difícil de se fazer, né? Você sabe que a pessoa morreu depois do que aconteceu. Mas Deus quis evidenciar assim, que o tratamento que me foi dado, a forma como foi descoberto e feito o diagnóstico, evidencia a mão de Deus em cada profissional que me atendeu. Então, quando eu cheguei lá no hospital, a doutora pediu para mim fazer uns exames, eu fui fazer os exames, né?
Aí fiz exame de sangue, de urina, fiz uma ecografia. Nessa ecografia o doutor percebeu que tinha uma coisa de anormal na minha aorta e pediu para que fosse investigado um pouquinho melhor. E neste momento, então, a minha esposa me mandou uma mensagem perguntando se ia demorar muito. E eu disse, olha, eu acho que a coisa é um pouco mais complicada do que a gente imaginava, porque eles já estão falando de examinar a minha aorta, né? E daí eu voltei pro consultório da doutora, né, que me atendeu. Ela prontamente já chamou o cirurgião vascular, que estava no hospital naquele momento, e ele veio conversar comigo no consultório. Daí tem todo o procedimento dos exames que eu fiz, e aí vem o resultado, né? O resultado que eu não queria, enfim, né? Mas fui diagnosticado com dissecção de aorta, e ele veio para mim e disse, olha, Marcos, infelizmente não é um caso que a gente consiga corrigir sem cirurgia. Então nós vamos ter que fazer uma cirurgia delicada, uma cirurgia de risco, né? Mas assim, nós não temos como não operar, porque essa delaminação que aconteceu na minha aorta, conforme o doutor explicou ali no outro vídeo, ela tá, cada vez o sangue vai procurar uma passagem, vai forçando, até que ele vai arrebentar a tua aorta, e mais de 90% dos casos a pessoa vem a óbito. Bom, depois do diagnóstico não tinha muito o que fazer, né? Foi assim, ó, depois que o doutor me deu o resultado e eu disse assim, sim doutor, nós vamos operar. Aí foi uma correria, né? Uma correria, eles queriam fazer um eletrocardiograma e aí já me mandaram para a sala de cirurgia, porque isso não se pode ter certeza de quanto tempo a aorta, as paredes que restaram, iriam suportar a pressão. Então daqui a pouco pode estourar a qualquer momento e o quadro fica muito mais grave. Então quando era 3h30 ficaram prontos os resultados dos meus exames, quando era 5 horas, 5 e pouquinho, eu já estava sendo operado. Eu lembro que neste momento, eu deitado na sala de cirurgia, eu senti uma paz muito grande, não tive medo algum da morte. O único sentimento que eu tive foi de colocar para Deus de que Ele tinha colocado sonhos no meu coração, desejos de um relacionamento com Deus que ainda não tinha se concretizado. Eu não me sentia preparado para isso, né? E eu coloquei para Deus e coloquei nas mãos dele e, olha Deus, faça a tua vontade. Mas eu lembro que eu estava muito tranquilo, tanto quanto eu estou gravando agora, eu estava tranquilo naquele momento. Fui para a cirurgia. Como é que transcorreu a cirurgia? A cirurgia, eu fui para a sala de cirurgia, então, aí eles colocaram uma endoprótese pela virilha, né? E daí essa endoprótese, quando eles estavam operando ainda, a perna do lado direito, ela não tinha circulação de sangue, então eles tiveram que pegar uma outra prótese, né? E aí ele fez um bypass, né? Fez uma ponte da perna esquerda para a perna direita. Eu lembro que minha esposa comentou de ver o rapaz lá que foi entregar a endoprótese assim correndo, né? Completamente suado, porque eu estava na sala de cirurgia aguardando aquilo ali. E aí foi feito o bypass, aquele ali, e aí voltou a circulação. Eu saí muito bem da sala de cirurgia, tive uma recuperação rápida, eu fiquei 2 dias na UTI. Depois que eu fiquei esses 2 dias na UTI, eu fui para o quarto, fiquei mais 4 dias no quarto e fui me recuperando, fui fazendo fisioterapia e finalmente no dia 28 de março eu recebi alta.
Bom, o que parecia muito bem, né, não continuou da mesma maneira. Então eu fiquei em casa num período para me recuperar, e eu lembro que no dia 9 de abril eu tinha uma consulta com o meu doutor. Eu fui lá, fiz a consulta, ele me examinou, pegou os batimentos cardíacos nos tornozelos, estava tudo muito bem. E ele disse, olha, agora tu vai começar a caminhar melhor, né? Tu vai voltar ao teu trabalho e, né, agora é vida normal, né? Tu tá com uma prótese superficial, essa endoprótese que tu tem lá é mais superficial, então só não pode dormir de barriga para baixo, que é o único inconveniente que vai te causar, mas o restante, cuidado, levantar peso, essas coisas normais de uma pessoa recém-operada. No dia 10 eu fui trabalhar e eu tinha muita dificuldade de caminhar, eu sentia que minhas pernas estavam duras, elas não doíam, mas elas pareciam que me dar uma cãibra. E no dia 11 eu fui dar mais uma caminhada, eu estiquei um pouco mais, e aí quando eu voltei para a loja, fui me sentar, me sentei no banco. Quando eu sentei no banco, uma sensação terrível de formigamento que começou na ponta dos meus pés e ela foi subindo, 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 subindo até chegar à minha cintura. Quando chegou na minha cintura, ela parou. Eu sentia minhas pernas pesadas, completamente formigadas. Aí eu olhei para minha esposa, chamei ela, falei, olha, você liga pro doutor porque eu não tô bem. E ela disse, então você deita no chão. Eu deitei no chão, ela passou a ligação do doutor para mim, o doutor começou a conversar comigo, perguntou se eu tinha dor nas pernas e tal. E à medida que eu ia conversando com ele, aquele formigamento foi passando, né? Eu não senti mais nada, não senti dor, não senti formigamento, não senti peso. Ele disse, olha, você vem para o hospital e tal. E aí, quando eu disse para ele que eu não estava sentindo mais nada, ele disse, então faz o seguinte, como é 11h30 da manhã, você vem aqui no meu consultório 1h30 que eu quero te examinar. Então, 1h30 eu fui no consultório dele, deitei lá na maca e tal, e quando ele me examinou, é aquela cara que a gente não gosta, que nenhum médico faz, e tu sabe que vem notícia ruim, né, que infelizmente foi o que aconteceu. Ele disse, olha, Marcos, não tá a mesma coisa. 2 dias atrás tu estava numa situação e agora tu numa situação completamente diferente. Então eu quero que tu vá para o hospital, tu vai repetir aquela angiotomografia e eu vou dispensar os pacientes que eu tenho agora e às 3 horas da tarde eu estou lá te acompanhando. Muito bem, então fui para o hospital, passei lá no consultório para aprovarem o exame, fui para fazer a angiotomografia, daí eles já aproveitaram e fizeram uma angiotomografia do tórax e do abdômen. E quando o doutor chegou, é aquela coisa pior do que a primeira cirurgia, né? Ele disse, olha, Marcos, infelizmente a tua prótese está ocluída, então nós não temos outra alternativa senão te operar. Tem uma sala de cirurgia de urgência esperando, né? Para que se desse o sangue parasse efetivamente de circular nas minhas pernas, nós teríamos que fazer uma cirurgia para não dar um problema muito mais grave. E ele disse, olha, hoje eu não vou poder te operar, porque tu está tomando aquele anticoagulante que afina o teu sangue. Nós vamos, amanhã eu também não posso, que seria na sexta-feira, eu posso sábado de manhã te operar. Tudo bem, ele disse, não, paciência, né, vamos aguardar. Foram 2 dias e meio de internação, com a minha esposa do meu lado, o tempo inteiro, e muito sofrimento da parte dela. E o que eu posso dizer? Que a gente não fica tranquilo com uma situação dessas, mas eu não estava desesperado, não estava ansioso. É incrível a paz que Deus traz ao coração. Isso é uma coisa que só pode ser obra de Deus, né? Então eu fiquei esperando, e quando chegou finalmente o dia da cirurgia, eu lembro de entrar lá na sala de cirurgia, né? O médico veio me buscar e ele tentou até fazer uma brincadeira, perguntou se eu estava animado para a cirurgia, mas eu estava tão tranquilo como eu estou agora. Isso só Deus pode comprovar, porque Ele estava lá presente. Mas eu estava muito tranquilo e ele disse isso e eu falei, olha, doutor, não é bem a palavra exata, né? Dizer que eu estou animado para a cirurgia, né? E anestesista, eu não sei, eu acho que o pessoal pensou, a gente está olhando talvez para um futuro cadáver aqui, porque a probabilidade de eu sair daquela cirurgia com vida era mínima. Ela disse, olha, seu Marcos, a gente vai fazer o possível pelo senhor.
E assim eu apaguei. Eu apaguei e só fiquei sabendo das notícias depois, quando eu, graças a Deus, acordei. Mas o que aconteceu durante esse período que eu estava desacordado, que eu não sabia, e que foi um peso para minha esposa, foi uma mobilização das pessoas, da igreja, os meus irmãos, né, de várias igrejas orando por mim, é que eu perdi muito sangue, eu tive que fazer 6 bolsas de sangue durante a cirurgia. Depois que eu fui operado, eu também não sabia, né? Mas não voltou a circulação nas minhas pernas. E aí o médico falou para minha esposa que talvez seria bom não me ver saindo da UTI, aliás, da sala de cirurgia, para ir para a UTI, porque diferentemente da primeira cirurgia, que eu estava só com oxigênio no nariz, eu estaria entubado, eu teria sangue, eu teria uma série de equipamentos ali de sobrevivência, né? E que a situação era essa, que eu estava entubado e que a circulação nas minhas pernas tinha que voltar de qualquer maneira até amanhã do dia seguinte. Caso não voltasse a circulação, as pernas teriam que ser amputadas. E para mexer de novo na aorta seria um risco extremamente alto, né? O que rolou por trás disso é que eu não fiquei sabendo dessa situação, a não ser depois que eu já estava melhor. Outra coisa é quando eu fui para a segunda cirurgia, e a minha esposa brincou com o médico, não é brincou não, ela comentou, ela disse, olha doutor, o senhor cuida deste rapaz aí, porque o que nós temos de relacionamento o senhor deve ter de idade, né? E nós temos 39 anos de namoro. E o meu médico tem 40, agora está com 41. E ele olhou para ela e falou assim, olha Silvia, eu não sei se você está entendendo o que eu estou tentando te transmitir, mas assim, eu não estou te dando esperança nenhuma que o Marcos vai sair dessa cirurgia, sabe? Porque a retirada de uma prótese já era difícil, né? Fazia 19 dias que eu tinha feito uma cirurgia. Então, retirar uma prótese para colocar uma outra prótese e outra, dessa vez a cirurgia foi aberta. Foi feito 49 pontos no meu abdômen. Então, claro, por isso que eu tive toda a hemorragia, né? E além desse desenganado dos médicos, então teve todo esse problema que eu demorei muito mais para me recuperar, porque os 2 primeiros dias eu não tinha pressão, eu tinha um negócio chamado noradrenalina, que diz que é em casos onde o paciente está em estado grave, né? Eu lembro que eu fiquei na UTI ali 5 dias, aqueles equipamentos volta e meia, toda hora, aliás, né? Disparando, eu não sabia o que era, então a gente não consegue dormir. Eu só sei que os 2 primeiros dias eu não tinha pressão, minha pressão é extremamente baixa. Compensação, nos outros 3 dias que eu fiquei na UTI, minha pressão era muito alta. Mas eu fui me recuperando, né? Fui me recuperando lentamente, até que eu fui para o quarto, fiquei 6 dias no quarto, e depois eu recebi alta. O que eu fiquei sabendo depois disso, né? Primeiro, o que me chama a atenção de tudo isso, além da sobrevivência, que eu dou graças a Deus, porque é assim, ó, quando você conversar com um médico, realmente você vai ver que o diagnóstico, não existe diagnóstico precoce, entende? Não, geralmente rompe e você, que nem eu disse, mais de 90% vem a óbito. Mas também outra coisa que a gente escuta muito no meio, desse meio médico, né, é que esses diagnósticos realmente são feitos muitas vezes ao acaso. Eu não acredito em acaso, eu acredito que Deus tem um propósito. E a forma, desde o primeiro atendimento da doutora, porque assim, ó, quando ela me perguntou de 1 a 10 quanto que eu sentia de dor, eu respondi 4. Então vocês podem perceber que não corresponde nada com o sintoma de quem está com uma dissecção de aorta. Mas eu estava. Minha aorta estava rasgando e eu não estava sentindo tanta dor quanto deveria estar sentindo. E isso todo mundo ficou apavorado, meu cirurgião ficou apavorado, os médicos, porque eles disseram, cara, tu chegar num pronto atendimento, dizer que tu tem uma dor de estômago nível 4, não tem vômito, não tem diarreia, só dor. Você tinha uma probabilidade muito grande de alguém te dar um Buscopan e mandar para casa. Que nem aconteceu com a minha esposa essa semana. Ela foi no médico com dor de estômago, ela estava com vômito, e não veio ao caso ao hospital, mas ela foi no hospital, foi atendida,
deram uma medicação e mandaram ela embora. Então isso já foi o primeiro milagre, né? Do diagnóstico, depois o ecografista descobriu o problema na aorta. Outra coisa, um médico está no hospital. Na verdade, este médico, ele estava de sobreaviso. Então ele podia estar em qualquer lugar, né? Mas ele disse para nós que no dia anterior ele falou com a esposa dele, ele disse assim, olha, né, querida, amanhã eu vou estar de sobreaviso, mas vai chegar um paciente para mim amanhã. Eu preciso estar lá. E foi isso que ele falou para minha esposa, para minha filha e para o meu irmão na primeira cirurgia, quando ele me atendeu. Então eu vi assim, ó, a mão de Deus cuidando, né? Você pode pensar assim, poxa, mas por que 2 cirurgias, né, Marcos? Se Deus é tão bom, por que te deixar passar por 2 cirurgias? A segunda cirurgia foi muito complicada. Mas eu vou dizer que quando eu fiz a primeira cirurgia, eu pensei que eu tinha entendido, né, o que Deus queria. Eu caminho com Cristo há 38 anos já. E eu pensei que eu tinha entendido o que estava acontecendo. Comecei a ler mais, eu comecei a orar mais, né? Mas eu não entendi exatamente. Eu pensei que eu precisava não somente ser grato a Deus, mas demonstrar gratidão de alguma maneira, fazendo coisas. Mas por incrível que pareça, depois que eu passei pela segunda cirurgia, uma voz tão clara veio à minha mente dizendo assim, Marcos, Salmo 14, 2. O Senhor vigia do alto os habitantes da terra, procurando alguém que entenda os seus planos, procurando alguém que queira ter comunhão com Ele. Portanto, o testemunho que eu gostaria de deixar é que eu aprendi que realmente Deus pode nos atender, vir ao nosso socorro, conforme a palavra do Senhor nos fala, mas principalmente a cura mais importante é a cura espiritual. É nós sabermos assim que por mais que Deus nos cure desse momentâneo problema que a gente está passando, uma doença, quer seja ela grave ou não, que nem foi o caso do que eu passei, e por milagre Deus me sustentou, mas eu sei que um dia todos nós vamos partir. Será o momento onde não haverá cura, não haverá como preservar a nossa vida além do limite. Nós podemos chegar muito longe aos 100 anos, mas um dia nós vamos partir daqui. Deus, ele é autossuficiente, ele não precisaria ter nos criado, mas ele nos criou conforme Salmo 14, 2 fala, né, que ele procura alguém que entenda seus planos, alguém que queira ter
intimidade, que queira ter um relacionamento com Ele. Deus não quer que a gente viva enfiado dentro de igrejas ou filosofias de vida, mas Ele quer que realmente a gente entregue o nosso coração para Ele. A humanidade, ela anda de mal a pior porque tem deixado Deus de fora das suas vidas. O conceito de aproveitar a vida enquanto nós estamos aí, porque escutei muito as pessoas falarem: tu tem mais do que aproveitar a vida agora, né? Porque Deus te deu uma oportunidade. E o que é aproveitar a vida? Aproveitar a vida é justamente poder se aproximar de Deus. E quando você chegar num momento, se tiver essa oportunidade, chegar num momento onde você sabe que você pode estar fechando os olhos e talvez você não vai mais abrir aqui, o que você vai sentir? O que você vai pensar? Quais são os teus valores? Eu tive a paz que Deus concedeu ao meu coração porque eu sabia que eu estaria na presença do Senhor. Ao contrário do que falam que a sabedoria popular é a voz de Deus, e a gente ouve muita mentira, muita coisa errada a respeito, né, sobre Deus. Uma delas é que todos são filhos de Deus, né? E isso não é verdade. Somos todos criaturas criadas por Deus. Mas Ele nos dá a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Então eu tenho duas perguntas para fazer. Primeiro, né, se você morresse hoje, você tem certeza para onde você iria? Você está confiando em quê, né? Você está apostando em quê? Porque a morte um dia ela vai chegar. E a outra pergunta, se fosse possível que isso acontecesse, mas para você meditar, se você morresse agora e chegasse diante de Deus e Deus olhasse para você e perguntasse: por que eu deveria deixar você entrar? O que você responderia? Você acha que você é filho de Deus? Você acha que você é merecedor? Eu gostaria de deixar duas passagens que estão nas Escrituras. A primeira está lá em João 1,12, que diz assim: mas a todos o que receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas a todos o que receberam Jesus na sua vida, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você receber Jesus na tua vida, você se tornará filho de Deus. Se você não receber Jesus na sua vida, você não é filho de Deus. E a outra passagem está em Efésios 2, 9 e 10, que diz assim: a salvação não é uma recompensa pelo bem que fizemos, portanto, nenhum de nós tem mérito nisso. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. Então não é mérito nosso, mas nós temos a nossa participação. O pecado é uma doença que tem cura, que Jesus ele promoveu a cura naquela cruz. Mas eu vou dizer, assim como um remédio, se você for no médico e for detectado uma doença, o médico receita para você um remédio, você vai lá, pega o remédio, você compra o remédio, você abre a caixa dos remédios, tira os comprimidos, bota em cima da mesa, lê a bula, vê que ele realmente vai te curar, mas você simplesmente não toma o remédio. É uma ilustração bem simples de entender o que acontece com a humanidade em relação a Deus. Nós vamos à presença de Deus, que é o nosso doutor, nós cremos nele, nós cremos em Jesus Cristo, para aqueles que creem. A sua receita está na Bíblia, porque diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então ali está a receita da vida eterna, porque você pode ter a resposta para onde você vai, com certeza, mas você só lê a bula e você não toma o remédio. Você crê naquela bula, você acha que é bem interessante, que ela realmente é a solução, mas você não toma o remédio. O que é tomar o remédio? Tomar o remédio é o que fala lá em João 1,12. Mas a todos quanto o receberam. Receber Cristo na sua vida implica em você entregar a tua vida para Ele. É Ele ser seu Senhor e Salvador, mas não só Salvador. Jesus não quer agregar na tua vida, Ele quer comandar a tua vida.
Ele quer te trazer aquilo que a palavra do Senhor fala, vida e vida em abundância. Então, essa promessa o Senhor nos faz, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vai cumprir a promessa. Vale a pena entregar a vida nas mãos de Deus, porque realmente eu tenho provado que os mandamentos do Senhor são suaves, são leves e trazem vida, vida realmente em abundância. Eu gostaria que você pensasse nisso e que você não perdesse a oportunidade de entregar a tua vida hoje para Cristo. Vai no teu quarto, vai no lugar sozinho, dobra os teus joelhos, chega na presença do Senhor e fala: Senhor, eu me arrependo porque eu sou uma pessoa pecadora. Eu preciso do teu perdão, eu reconheço que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e eu quero que Ele seja Senhor e Salvador da minha vida. Assim fazendo, o Espírito de Deus vai habitar em você. Eu desejo que você faça isso de coração, porque certamente a bênção que vai ser derramada sobre sua vida é enorme. E a paz que o Senhor dá é uma paz que excede todo entendimento. Fica com Deus.